cada via, tá certo? Então, temos local, aplicação do óleo ozonizado, a água tem que ser biodestilada, né, ou de osmose reversa, ozonizado, pode ser utilizado como compressa, spray, bochecho, irrigação ou banho. A inalação do óleo ozonizado, onde através de um dispositivo onde a gente faz a inalação com o óleo e o óleo de oliva e a água, onde ele vai fazer uma filtragem onde não se inala o ozônio, e sim só o vapor, que é utilizado de uma forma de triozonídeos de trioleinas, tá? As bolsas, que são as bags, o auricular, que precisa ter um dispositivo, um esteto específico, tá? A ventosa, a sauna ozonizada, injeções, que já são aplicações, né, local, injeção intramuscular, lombar, paravertebral, subcutânea e articular. E temos o sistema, as vias de aplicação por via sistêmica, que é a autoemo maior, autoemo menor, a insuflação retal, a vaginal, por acupuntura, pontos de acupuntura e reflexologia, e o soro ozonizado. Tá? E o que a gente tem que ter a ciência? Para cada via eu tenho uma escolha, para cada patologia eu tenho um meio de utilizar as vias de aplicação. Eu posso utilizar duas vias de aplicação, uma local, tópica e a via sistêmica, tá certo? Então, temos as formas de aplicação da agulha para aplicação local, tá? Tem que ser intramuscular, subcutâneo, endovenoso e intradérmico. Então, intramuscular é quando eu quero atingir o músculo, tá? Quando o músculo está inflamado, quando tem ali algo que comprometa. E lembrando que a aplicação intramuscular, ela tem que estar sempre a 90 graus, tá? Aplicada perpendicularmente, reta, a ponta do bisel sempre voltada para cima, e você faz a aplicação. Na subcutânea, a aplicação deve ser a 45 graus, aonde eu quero atingir a derme, tá? E lembrando que a ponta do bisel sempre voltada para cima, e aonde eu tenho que atingir somente o tecido dérmico, tá? A intravenosa, eu entro com uma angulação da agulha a 25 graus, aonde eu vou pegar na veia do meu paciente para ser endovenoso. Nisso eu faço a aplicação, para fazer a aplicação a autoemo menor quanto a autoemo maior. Na autoemo maior, eu vou utilizar um catéter, onde eu vou deixar o catéter ali para retirar uma quantidade maior de sangue. E na autoemo menor, eu posso fazer com a agulha, onde eu vou tirar uma quantidade menor de sangue. E na intradérmica, onde eu quero atingir só a nível de rejuvenescimento na epiderme, onde eu vou ter uma angulação de 15 graus, ou 10 graus e 15 graus, tá certo? Então, a gente tem que saber essas angulações e o que eu quero atingir no tecido, né, no meu paciente, para eu saber qual a angulação que eu vou utilizar. E aí, tem alguns cuidados que nós temos que ter, né? O conector, a seringa no local de saída do gás, isso vai ser direto no aparelho, então eu vou fazer a modulação da concentração para ter um volume. Então, isso é no aparelho. Sempre higienizar a pele antes de qualquer procedimento, a pele do seu paciente, para não ter uma irritação, até mesmo porque ele vem
de um ambiente que você não sabe aonde, todo o procedimento deve ter uma higienização desse tecido antes de iniciar a terapia. Fazer o pinçamento da pele e inserir a agulha na sequência, né? Iniciar a entrada do gás, empurrando levemente esse êmbolo da seringa. O êmbolo não pode voltar porque vai ter uma resistência, e a partir do momento que ele volta, aquele ozônio que está dentro da seringa não vai ser mais um ozônio puro, então não deixe o êmbolo voltar. Então, muito cuidado aí para o êmbolo não voltar. Os pontos de aplicação dependem da região, né, que se quer aplicar e do grau de difusão. Então, dependendo do grau que eu tenho, qual o tecido, vai ser o ponto, a região. A posição da agulha depende do objetivo do seu tratamento. Realizar a massagem na região imediatamente após a aplicação para a difusão do gás. Sempre realizar a massagem, tá? A não ser nas vias sistêmicas que não precisa fazer massagem, mas nas aplicações locais, né, tópica, precisa sim fazer a massagem. Então, as injeções, a aplicação de injeção é um serviço de grande responsabilidade que, quando realizado, traz benefícios para o paciente, porém, qualquer erro cometido durante a execução pode causar uma série de danos graves, muitas vezes irreversível, à saúde do paciente. Por isso, o uso da técnica e higienização correta é de suma importância, devendo o aplicador possuir habilidade e conhecimento para tal prática. Eu sempre falo, se você não sabe fazer pegar, né, a veia do paciente para fazer uma punção venosa, começa a fazer, mas com cautela, tenha habilidade para depois você fazer no seu paciente, tá certo? Então, muito cuidado, não colocar o gás diretamente na veia, porque isso pode gerar um dano, por isso a aplicação ter esse cuidado de funcionar, puxar o êmbolo para saber se você está em vaso ou se você está em músculo, tá? Porque às vezes na hora de injetar o gás, se você injetar na veia, você pode causar uma embolia nesse paciente, a não ser em microvasos, que aí você vai estar fazendo uma dissecação. Mas muito cuidado, porque o Conselho de Cardiologia, ele não aceita a aplicação do gás, de qualquer tipo de gás, não somente o de ozônio, em veias, tá? Então, quando a gente fala em grande calibre, tá? Então, não faça aplicação. E aí, o que a gente precisa ter dentro de uma sala para compor uma sala, né, de aplicação para via sistêmica, tá? E uma clínica, né? Então, tem que ter uma cadeira ou uma maca com apoio para o braço para ter aplicações endovenosas, sabonete líquido, papel descartável, álcool 70, o garrote para funcionar a veia, algodão em pote transparente com tampa, pia com água corrente para se lavar a mão, luvas descartáveis, temos que ter a lixeira para descarte, tá? Onde tem que ter um saco específico, um saco branco para esse tipo de material, descartes para perfurantes, como tem o Descarpax para fazer o descarte de agulhas e seringas, tá? Agulha e seringa, diferentes tipos de agulha, porque você vai depender do tecido que você quer atingir. Se for tecido subcutâneo, uma agulha mais fininha; se for muscular, uma agulha mais grossa.
Então, para o método, para a realização do método, sempre lavar as mãos antes de iniciar qualquer terapia, explicar ao paciente o que vai acontecer, qual o tipo de desconforto, o que você vai aplicar, como que você vai aplicar, sentado, deitado, em pé, como que você vai realizar a aplicação, tá? Preparação do gás de ozônio conforme a área ser tratada, expor a área aplicada e proceder à asepsia do local escolhido, permanecer com o algodão na mão não dominante e a agulha na outra para fazer a aplicação, segurar a seringa com a mão dominante como se fosse um lápis. Com a mão não dominante, fazer a prega na pele, na região onde foi feita a asepsia. Você pode também só segurar, esticar, eu gosto de esticar o tecido e fazer, dar um estímulo, um tremor para injetar a seringa. Porque com isso a gente está ativando os neurotransmissores, que ali você vai ter um outro estímulo e na hora de aplicar a agulha, ele não vai sentir tanto, principalmente o paciente que tem medo de agulha, essa tremidinha faz uma diferença, tá certo? Nessa prega que você vai fazer, cutânea, introduzir a agulha não pode ser muito brusco e nem devagar, tá? Nem rápido demais, mas você tem que ter uma firmeza, porque às vezes o tecido do seu paciente ele é mais duro e às vezes a agulha demora. Então, com a flacidez, aí, então você ser firme e forte. Por isso que o esticar desse tecido, às vezes, é melhor, tá? Com o ângulo, com o seu objetivo. Aspirar para ver se não atingiu um vaso e injetar o gás, tá? O líquido, vagarosamente. Não ir rápido demais, porque o gás ele queima e aí o paciente pode sentir um ardor, tá certo? Então, esvaziar a seringa, né, com o produto que ingeriu e com o algodão fazer uma pressão no local e logo massagear. Observar o paciente alguns minutos para ver se apresenta alguma alteração, algum sintoma, tá? Providenciar a limpeza e a ordem do material do local, lavar as mãos e checar o cuidado e fazer as anotações necessárias no prontuário. Muitos profissionais esquecem de colocar a evolução do paciente, né? O que é que ele sentiu, qual foi a concentração e o volume que utilizou. Isso deve ter no prontuário para quê? Para que modo de cautela, para que na outra sessão que ele vier, você ir escalonando tanto em volume como em concentração, para você ter um parâmetro para saber se essa dose e esse volume está sendo ideal para o seu paciente, tá certo? E sempre, quando eu for fazer a escolha, né, tratar o seu paciente com a ozonioterapia, utilizar o termo de consentimento para o seu paciente. Eu vou estar disponibilizando o meu termo de consentimento para vocês estarem passando para o seu paciente, tá certo? Para que quando você for notificado ou alguém fazer alguma reclamação ou a vigilância sanitária for na sua clínica, ele vai querer ter esse passo a passo. Então, o termo de consentimento faz parte aí, tá certo? Então, a frase de hoje que eu quero deixar para vocês: prevenir-se é um ato de amor próprio. Todos os cuidados para ser bem-sucedidos com a técnica faz parte. Então, o termo